Todas as pessoas que conseguiram um reconhecimento universal em qualquer área não são também felizes. Não estão felizes consigo próprias, não sentem segurança, não têm a sensação de que finalmente chegaram. Antes de terem o reconhecimento, elas associar nessa ideia ao fato de serem aceitas. Quando eu for reconhecido, então terei a sensação de que cheguei. Então chegou o momento e a princípio sentem-se bem. Mas depois começam a notar que a opinião das pessoas sobre elas não passam de pensamentos-forma, imagens criadas pela mente, ou ainda, como bem sabem, os media. Os meios de comunicação social, mídia, cria a ficção que tem o seu nome. Lê sobre si no jornal e pensa: quem é esse fulano? Não tem nada a ver comigo. Dessa forma, muitas pessoas se tornam mais infelizes depois de terem atingido esse reconhecimento. O mundo lhes diz que são especiais, contudo, não se sentem nada especiais. Penso que é tudo uma ilusão. E isto não sou eu, é apenas uma imagem criada pela mente humana. Assim, essas pessoas passam para além do conhecimento de todas as identidades criadas pela mente humana, porque atingiram tudo aquilo que o mundo lhes diz que era desejável. Riquezas, bens, realizações, reconhecimento, conquistas por todo lado, e contudo, isso não lhes providenciou aquilo que estavam à procura. A sensação de estar enraizado na vida. É a plenitude da vida tal como Jesus lhe chama. E é por isso que muitas pessoas famosas que se entorpecem em drogas, elas necessitam de estupidificar na terrível infelicidade que sentem dentro de si próprias. Porque mesmo a ilusão de mais no futuro, que a maioria ainda vem vivendo, já não funciona. Se já tem tudo, a ilusão de que se irá ter mais no futuro para ser feliz já não os convence. Que terrível destino! Já não podem mais olhar para o mais, porque isso não satisfaz. E dessa forma se sentem ainda mais infelizes, porque é impossível fugir do momento que se segue. Tomam drogas para ter uns momentos que pensam: agora estou me sentindo melhor. Destes, muito poucos conseguem entrar no nível mais profundo do seu ser e tomam consciência de que essa sensação de especialidade, no nível de ser melhor do que ou mais do que, era uma ilusão. Se a perseguirem, ela os levarão a lugar nenhum. Nunca poderá preenchê-lo, porque é um pensamento forma. Eu, o ser especial que queria incorporar na história do eu. Essa é a base da sua identidade. Se estiver apenas encurralado no pensamento, eu, o ser especial. Algumas pessoas têm a ficção na sua cabeça, pensando que isso é um exemplo de que numa vida passada foram Napoleão, Salomão e assim por diante.
Essa história lhes dá uma sensação de especialidade. Contudo, deriva somente no momento dos pensamentos de imagens. Alguns se mantêm satisfeitos com essa ilusão. Ninguém concorda consigo que é Salomão, mas temporariamente até resulta. Claro que tem de estar sempre a pensar nisso e a contar essa história a outros. E alguns até ficam convencidos. E isso é apenas baseado no movimento dos pensamentos e emoções, que daí é que vem produzindo toda uma identidade que se fundamenta nessa história. E isso é muito pouco, produzindo uma identidade que não irá durar muito. E o problema dessa pessoa irá revelar-se brevemente. Poderemos dizer que ninguém pode predizer a morte. Todavia, a morte de todos nós é quase eminente. Uma vez que o período de 1 ou 30 anos acontece muito rápido. Será um agora que irá acontecer, e não um amanhã. A interpretação do ser a essa realidade conceitual é um destino amedrontador. Mesmo que o traduzam para um conceito espiritual, logo que tomam consciência de que se desapegaram das posses, cuidado aqui com outros pensamentos forma que chega. Por exemplo, levou 20 anos a realizar riqueza e diz muito bem: agora chegou o momento de doar o meu BMW e comprar uma bicicleta. E vou então na minha bicicleta e vejo aquela pessoa que ainda vai tão inconscientemente no seu BMW e penso o quanto mais sou superior na minha espiritualidade. O seu sentido do eu tornou-se mais pesado do que o da outra pessoa que estás a julgar. Por isso, cuidado com o modo como a mente puxa outra história para si, para ter sempre a sensação do mais do que, seja de que maneira for. Tenho uma imagem de quem eu sou e tenho de comparar com o que eu penso que o outro é. Imponho imagens a mim mesmo, conceitos mentais, e imponho aos outros comparando a minha imagem com a imagem deles. Ok, eu sou mais espiritual, ou ele é mais espiritual, já está nisso há mais tempo do que eu, e assim prossegue com o que sabe. O conhecimento também é outra escravidão. Sabe coisas através do seu grande armazém de conhecimento, que por acaso transmite aos outros. E eles ficam abismados e é óbvio que sabem mais do que eles. Que dá então a sensação de, eu sou o melhor. Acontece com pequenas coisas. É sempre muito precário esse sentido do eu. E só resulta se eu estiver certo, e para isto os outros têm de estar errados. Sinto então momentaneamente engrandecido. É sempre a ficção do fortalecimento do eu. As pessoas percorrem a vida procurando isso, pois é o propósito das suas vidas. O fortalecimento da ficção de mim próprio. Pois essa é a força motivadora por trás das ações de tudo que fazem. E sempre vivem muito instáveis. Ao fato de muitas vezes se sentirem menos do que os outros. Se as pessoas não conseguem atingir a especialidade da forma que o mundo lhes diz para fazer, chegam a uma especialidade oposta, sentindo-se tratadas injustamente pela vida.
sentindo-se vítimas de algumas pessoas ou situações. E nesse pensamento de serem uma vítima, se sentem muito especiais. Se acham sempre ganhadores, mesmo que percam. A mente é muito inteligente. A identidade de vitimização está fortemente alojada na mente de algumas pessoas. Conhecemos e 5 minutos depois já estão a contar sua história. Criar uma situação de especialidade em volta disso coloca numa medonha prisão criada por si. Mas pelo menos sabe quem é e tem uma história. A minha vida me tratou mais injustamente do que as outras pessoas, então posso sentir mais do que os outros. Qualquer que seja a coisa, a mente irá encontrar sempre algo para dar a si mesmo uma identidade. Uma identidade que tem muito medo de perder a história, de abandonar ela, de passar para além dela. A história necessitaria de se tornar muito desagradável para que a pessoa fosse empurrada para fora dela. Porque, num sentido, a história é apenas um sonho. Um sonho de quem eu sou. E quando um sonho se torna muito desagradável, vai querer acordar. Se esse sonho sobre o meu eu não for totalmente desagradável, haverá sempre alguns mais desagradáveis do que outros. Veja como o eu conceitual tenta continuamente sobreviver. Não só sobreviver, mas também se proteger dos outros e usar os outros em seu benefício de uma forma ou de outra. E é nesse grau que muitos seres humanos se relacionam. Estas são as duas coisas que governam o relacionamento entre duas pessoas no estado do ego. Ou usa ou teme o outro ser humano. Precisa dele ou o teme. E muitas vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Desse modo, obviamente, mostra que não existe nenhum relacionamento. Fica distorcido porque não sabe quem é. Tem apenas uma imagem na cabeça que tenta ficar mais forte, porque ainda não o é suficientemente. Para algumas pessoas, o significado de especialidade é atingido por queixas frequentes, não só na cabeça, mas também verbalmente. Queixam-se da vida, das pessoas, das situações. Isso não deveria estar a acontecer. Deveriam fazer algo sobre isso. É realmente muito mal. Estão permanentemente a se queixar e a reclamar. O ego adora isso, porque você se torna certo. Pois quando se queixa de alguém ou de alguma coisa, sente que está certo e que o outro está errado. E não estou a falar num sentido prático, pois as queixas que me refiro são as histórias contínuas que a mente está a contar e que não têm qualquer sentido prático. E isso está causando um conflito nos relacionamentos com o momento presente. Pois há algo que está sempre errado e por isso se queixa. Pode se queixar também por algo que acabou de acontecer, ou até mesmo por algo que ainda não aconteceu. A pessoa sente que não pode ser ela própria, ou está verdadeiramente em paz consigo mesma por duas razões.
devido a algo que aconteceu, que impede de ser ela mesma, e também por causa do que ainda não aconteceu, e isso a impede de ser ela mesma.